Correção do simulado de número 24 de transporte escolar. Pergunta de número 1. A aquaplanagem ou hidroplanagem está associada a quais fatores? Letra D de dado, que é a resposta certa. Todas as alternativas somadas estão corretas. Pergunta de número 2. São exemplos de condições adversas da via? Letra A, que é a resposta certa. Acostamento rebaixado e pista escorregadia. Pergunta de número 3. Podemos dizer que a distância de parada é... Letra C de casa, que é a resposta certa. Igual à soma da distância de reação e a distância de frenagem. Pergunta de número 4. Os principais motivos que levam um condutor de veículo automotor a colidir com o veículo da frente são... Letra A, que é a resposta certa. Excesso de velocidade, má visibilidade e não observar a distância de segmento. Pergunta de número 5. Ao dirigir sob neblina ou cerração, é procedimento correto do condutor? Letra B de bola, que é a resposta certa. Acender a luz baixa do farol e reduzir a velocidade. Pergunta de número 6. Direção defensiva é, letra C de casa, que é a resposta certa, o ato de dirigir veículo automotor de modo a reduzir a possibilidade de ser envolvido em acidente de trânsito ou de causar danos a terceiros. Pergunta de número 7. A distância de segurança é aquela que permite um tempo para reagir e acionar os freios do veículo de modo a pará-lo com segurança. Em condições normais, o tempo para manter a distância segura é de, no mínimo, letra C de casa, que é a resposta certa, 2 segundos. Pergunta de número 8. A atitude correta para se livrar de veículos encostados ao seu é, letra B de bola, que é a resposta certa, deslocar para a direita da pista, reduzindo a velocidade se necessário. Pergunta de número 9. As vias urbanas são classificadas em... Letra A, que é a resposta certa, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Letra A, que é a resposta certa. Pergunta de número 10. Quando o condutor transitar com o seu veículo sem portar os documentos de porte obrigatório, será punido com... Letra B de bola, que é a resposta certa, multa leve, retenção do veículo até a apresentação do documento. Pergunta de número 11. Qual a velocidade máxima permitida nas vias coletoras não sinalizadas? Letra C de casa, que é a resposta certa, 40 km por hora. Pergunta de número 12. A suspensão do direito de dirigir ocorrerá em quais situações abaixo? Letra C de casa, que é a resposta certa. Disputar corrida. Letra C, que é a resposta certa aí. Pergunta de número 13. Se você for pego por um radar a 106 km por hora ou mais, numa via de velocidade máxima de 70 km por hora, não considerando as margens de erro, estará cometendo infração de natureza? Letra C de casa, que é a resposta certa, de natureza grave. Pergunta de número 14. Diante de uma interseção em círculo não sinalizada, quem tem a preferência? Letra C de casa, que é a resposta certa, aquele que já estiver circulando por ela. Pergunta de número 15. Deixar de guardar distância lateral de 1,5 m ao passar ou ultrapassar ciclista? Letra D de dado, que é a resposta certa, infração média e multa. Pergunta de número 16. Deixar o condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança caracteriza que tipo de infração conforme o artigo 167 do CTB? Letra D de dado, que é a resposta certa, grave com retenção do veículo. Pergunta de número 17.
O que o condutor pode fazer para diminuir o estresse no dia a dia do trânsito? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sair de casa com antecedência e nunca discutir. Pergunta de número 18. É o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Esse é o conceito de letra A, ética. Pergunta de número 19. Tem por função estabelecer as regras a serem respeitadas pelos usuários das vias, com o objetivo de garantir a segurança do trânsito? Letra C de casa, que é a resposta certa. Código de Trânsito Brasileiro. Pergunta de número 20. Quais emoções que, quando manifestadas, podem levar o condutor a comportamentos inadequados ou inesperados? Letra A, que é a resposta certa. Todas as afirmativas estão corretas. Pergunta de número 21. O conceito de cidadania pode ser entendido como... Letra A, que é a resposta certa. Exercício pleno de direitos e deveres. Pergunta de número 22. São atitudes que melhoram a prestação de serviço dos condutores de passageiros? Letra D de dado, que é a resposta certa. Habilidade, conhecimento, segurança, respeito à vida e motivação. Pergunta de número 23. Quais os principais agentes de fiscalização de trânsito, no caso dos 3 níveis? Letra B de bola, que é a resposta certa. Federal, estadual e municipal. Pergunta de número 24. É tudo aquilo que cerca ou envolve os seres vivos, ou seja, é o conjunto dos elementos físicos, químicos e biológicos necessários à sobrevivência das espécies. Este é o conceito de... Letra B de bola, que é a resposta certa. Meio ambiente. Pergunta de número 25. O que significa prestar os primeiros socorros? Letra B de bola, que é a resposta certa. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 26. Desmaio é... Letra D de dado, que é a resposta certa. Perda súbita e temporária da consciência. Pergunta de número 27. Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido? Letra B de bola, que é a resposta certa. Um rompimento de veia ou artéria. Pergunta de número 28. Quando o acidente envolve produto perigoso, quais serão as pessoas que poderão aproximar do veículo? Letra A, que é a resposta certa. Apenas profissionais especialmente treinados usando equipamentos de proteção especial. Pergunta de número 29. Em caso de fraturas fechadas, o socorrista deve... Letra D de dado, que é a resposta certa. Imobilizar o membro fraturado com talas. Pergunta de número 30. Com relação a queimaduras, qual o procedimento correto? Letra C de casa, que é a resposta certa. Lavar com água fria e cobrir com pano limpo e úmido. Obrigado e boa sorte na sua prova.